Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, em paz e com saúde. Nós iniciamos uma nova etapa no programa de esclarecimentos da Casa de Fabiano. As palestras doutrinárias nos acompanharam desde a pandemia até o presente momento, nos trazendo diversos esclarecimentos sobre diversos assuntos. A partir de agora, nós entramos numa fase de estudos mais aprofundados, onde um livro será o tema do estudo e este livro será analisado, lido, pensado e estudado desde o seu início, na sua primeira página, até o seu fim, até a sua última página. E nós procuraremos esclarecer as dúvidas, procuraremos esclarecer os pontos obscuros que talvez tenham dupla interpretação ou algo parecido, e estaremos aqui à disposição de vocês. Nosso encontro passa a ser semanal, porque para analisar um livro não é bom ter um espaço de tempo, um intervalo de tempo muito grande. O livro escolhido para esse estudo é a Gênese, que foi escrita por Allan Kardec, guiado pelos espíritos esclarecedores. Ela é um desenvolvimento do livro primeiro do Livro dos Espíritos e é um desenvolvimento mais profundo. Nós vamos ler a primeira edição, publicada em janeiro de 1868. A Gênese, ela é o último livro das 5 obras básicas, foi o último livro publicado antes do desencarne de Kardec, e nós vamos iniciar por ele porque, como o próprio nome diz, Gênese é o início de tudo. Então é importante que a gente compreenda todos os ensinamentos contidos na Gênese. Vocês poderão ter dúvidas, poderão interagir conosco através do site e dos comentários no vídeo, e nós procuraremos atender aí as solicitações e as dúvidas na medida do possível. Muitas vezes a dúvida daquele início de interpretação vai ser esclarecida ao longo da leitura completa do livro. Então eu peço para vocês que tiverem dúvidas que tenham às vezes um pouco de paciência, para que quando chegar o momento de esclarecer a dúvida daquela questão, a gente possa trabalhar com mais detalhes o assunto. Nós vamos iniciar a leitura da Gênese pela introdução, que é feita na primeira edição publicada em janeiro de 1868. E ela começa assim: esta nova obra é um passo a mais adiante nas consequências e nas aplicações do Espiritismo, conforme seu título indica. Ela tem por objeto o estudo dos 3 pontos até agora diversamente interpretados e comentados: a Gênese, os milagres e as predições em suas relações com as novas leis que decorrem da observação dos fenômenos espíritas. Então, quando você lê o título da Gênese, o título da Gênese é assim: a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, é um livro que vai tratar da Gênese, ou seja, da Gênese, não só da Gênese planetária, mas da origem de tudo, da causa primeira de todas as coisas, e dos milagres, ou seja, o que é que são os milagres, o que é que a gente considera como milagres, e
as predições, que foram aquelas revelações feitas por profetas e por espíritos encarnados e enviados para que fossem feitas essas predições, que seriam grandes marcos na história da humanidade, né? E quais são as relações dessas três coisas, ou seja, como as revelações dos fenômenos espíritas e a observação dos fenômenos mediúnicos e a análise e estudo dos conhecimentos trazidos pelos espíritos influenciam na nossa compreensão sobre a gênese e a origem de tudo, sobre os milagres e sobre as predições. Sigamos na leitura. Dois elementos, ou se quiserem, duas forças regem o universo, o elemento espiritual e o elemento material. Da ação simultânea desses dois princípios nascem fenômenos especiais que são naturalmente inexplicáveis, desde que se faça abstração de um deles. Absolutamente como a formação da água seria inexplicável se se fizesse abstração de um de seus dois elementos constituintes, o oxigênio e o hidrogênio. Então ele aqui nesse segundo parágrafo faz uma comparação entre a origem, né, as forças que regem o universo, né, e a água. Né? Então você tentar explicar a água sem explicar o oxigênio e o hidrogênio e como eles se combinam, é muito difícil, praticamente impossível, não há como você fazer isso. Da mesma maneira, você explicar o universo sem entrar nas duas forças que o regem, sem explicar essas duas forças que o regem, que são o elemento espiritual e o elemento material, torna-se também impossível. Porque é a ação simultânea de um sobre o outro, do elemento espiritual e do elemento material, que formam as leis que regem o universo. Sigamos. Demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material, o Espiritismo dá a chave para a explicação de uma imensidade de fenômenos incompreendidos e considerados, por isso mesmo, como inadmissíveis por uma certa classe de pensadores. Esses fatos abundam nas Escrituras e, por desconhecerem a lei que os rege, é que os comentadores dos dois campos opostos, girando sempre dentro do mesmo círculo de ideias, uns fazendo abstração dos dados positivos da ciência e os outros do princípio espiritual, não puderam chegar a uma solução racional. Então, o que a gente precisa compreender a partir daqui? Que se você tentar explicar o universo e a origem do universo, se você tentar explicar um mundo e a origem desse mundo, e você se embrenhar exclusivamente no conhecimento que você tem do mundo material, diga-se de passagem, conhecimento esse incompleto, conhecimento esse que a gente ainda não tem nem condição de saber se nós temos 10% ou 1% ou 100% de conhecimento sobre esse mundo material, né? Mas temos assim um conhecimento muito pequeno a respeito desse mundo material, mas se você se prender a esse pouco conhecimento que você tem e tentar explicar a origem do universo a partir só do conhecimento material, você vai falhar vergonhosamente, você não vai encontrar uma solução racional para todas as coisas. Do outro lado, se você também se prender exclusivamente aos fenômenos espirituais e você abstrair-se da ciência, da metodologia científica para analisar os fatos, se você ignorar as leis que a ciência já comprovou que existem e já descobriu, se você simplesmente tentar explicar
tudo pela veia espiritual, você também não vai ter uma explicação racional, você também vai falhar e a sua explicação vai ficar incompleta. A única maneira de você conseguir fazer essa explicação é quando você explica em conjunto a relação do elemento espiritual e do elemento material e as interações que um e outro agem sobre cada um, né? Então, o elemento espiritual agindo sobre o elemento material e vice-versa, o elemento material agindo sobre o elemento espiritual. Sigamos na leitura. Essa solução está na ação recíproca do espírito e da matéria. É exato que ela tira à maioria de tais fatos o caráter sobrenatural, mas o qual vale mais, admiti-los como resultado das leis da natureza ou repeli-los? Sua rejeição absoluta arrastaria o da base mesma do edifício, ao passo que, admitidos a esse título, suprimindo apenas os acessórios, deixa intacta esta base. Eis porque o Espiritismo conduz tantas pessoas à crença em verdades que elas antes consideravam como utopias. Então aqui é bem, vamos chamar assim, um texto levado a analisar tudo aquilo que a gente considera como extra-natural ou fora das leis da natureza. Ou a gente desconhece a lei da natureza que rege aquele elemento, que rege aquele fenômeno, que rege aquela situação, ou a gente está fazendo provavelmente uma má interpretação daquilo que a gente está vendo. Então, se você não consegue compreender a energia espiritual agindo sobre a matéria, e você abstrai essa energia espiritual, você consequentemente não consegue explicar a matéria. E se você ignora as leis da matéria, ignora a inteligência por trás de cada uma dessas leis da matéria, você não consegue explicar o desenvolvimento espiritual. E é aí que está. Quando você tem, por exemplo, uma cura através da imposição das mãos, para algumas pessoas essa cura soa como um milagre, como uma intervenção divina, interrompendo e derrubando todas as leis naturais. Quando você compreende que aquela intervenção ela tem muito mais a ver com o mérito de quem está recebendo a cura, com a vontade de Deus que permite aquela cura, com a ação de um espírito benfazejo para que aquela cura aconteça e da presença de um médium que consegue materializar esses fluidos espirituais de cura, então você percebe que tudo isso que aconteceu segue determinadas leis, seguem determinados parâmetros e não acontecem por acaso e à revelia, por sorte ou azar desta ou daquela pessoa. E na medida em que você compreende essas leis, essa barreira entre o que é natural e o que é sobrenatural, ela desaparece. E o cunho de milagre também. Você compreende o que foi que aconteceu cientificamente, né, com dados e com fatos que vão esclarecer a sua mente. E aquilo que você pensava que era uma utopia, isso não pode acontecer, isso não existe, acontece bem na sua frente e, na medida em que acontece bem na sua frente e é explicado de forma racional por leis que você até aquele momento não conhecia, então aquele fato sai do sobrenatural, sai daquilo que é antinatural e passa a ser visto como consequência de uma lei natural, como consequência de uma afinidade de fluidos. É essa a questão e é isso que o Espiritismo trata. Sigamos na leitura. Esta obra, no caso a Gênese, esta obra é, pois, como dissemos, um complemento das aplicações do Espiritismo de um ponto de vista
especial. Os materiais se achavam prontos, ou, pelo menos, elaborados desde longo tempo, mas o momento de publicá-los não havia chegado. Era preciso, primeiramente, que as ideias que deveriam fazer-lhe a base tivessem atingido a maturidade e, além disso, levar em conta a oportunidade das circunstâncias. O Espiritismo não tem mistérios, nem teorias secretas. Tudo deve ser dito às claras, a fim de que cada um possa julgá-lo com conhecimento de causa. Mas cada coisa deve vir a seu tempo para vir seguramente. Uma solução dada e refletidamente antes da elucidação completa da questão seria antes uma causa de atraso do que de avanço. De que aqui se trata, a importância do assunto nos impunha o dever de evitar qualquer precipitação. Então veja bem, quando você vai tratar da origem das coisas, quando você vai falar a respeito dos milagres e das predições, quando você vai tocar em assuntos tão delicados para tantas pessoas por encararem esses assuntos a partir do ponto de vista religioso e de suas convicções de fé, é importante fazer argumentações anteriores, é importante fazer esclarecimentos anteriores que são preparatórios a se chegar a esse ponto. Foi por isso que esse livro foi o último dos 5 livros que formam a estrutura básica das obras do Espiritismo a ser publicado. Então, antes dele, o Livro dos Espíritos dá uma visão geral sobre o que é o universo e o que é a doutrina espírita. O Livro dos Médiuns trata da mediunidade e desse laboratório do mundo físico e psíquico que a mediunidade movimenta, né? O livro O Evangelho segundo o Espiritismo trata de todas as questões morais dos ensinamentos de Jesus. O Céu e o Inferno vêm e esclarece as questões das penas e dos gozos, das consequências dos nossos atos e da destinação de cada um de nós a partir do momento do desencarne. E para tocar no assunto dessa justiça infinita, dessa previdência infinita, dessa presença onipotente, né, desse ponto inicial de criação de tudo que nós conhecemos, era preciso que esses conhecimentos sobre leis que a gente desconhecia estivessem prontos. E foi por isso que a Gênese ficou, né, nesse cronograma, aguardando o momento oportuno. Como ele diz aqui na introdução, os conhecimentos e o material estava pronto, mas não era ainda o momento oportuno, até que essas ideias estivessem suficientemente desenvolvidas, suficientemente discutidas, debatidas, para que se entrasse nesse mérito de questão que é o princípio de todas as coisas. Antes, seguindo na leitura, né, antes de entrar em matéria, pareceu-nos necessário definir claramente o papel respectivo dos espíritos e dos homens na obra da nova doutrina. Essas considerações preliminares, que afastam dela toda a ideia de misticismo, fazem o objeto do primeiro capítulo intitulado Caracteres da Revelação Espírita. Pedimos uma séria atenção sobre esse ponto, porque aí está, de alguma maneira, o nó da questão. Então a gente vai ler com bastante cuidado esse capítulo primeiro, né, que são os caracteres da revelação espírita,
e vamos analisar sem pressa, sem correria, cada um dos elementos como estamos fazendo aqui com a introdução. Eu me despeço de vocês, né, com a prece que Jesus nos ensinou e convidando-os a daqui uma semana retornar ao estudo e buscar pelo novo episódio dessa série, vamos chamar assim, de áudios que nós vamos colocar no ar, analisando aí a estrutura e o conteúdo, estudando profundamente o conteúdo da Gênese, parágrafo por parágrafo, página por página, até o final da obra. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. Uma boa semana a todos, fiquem em paz e até semana que vem.